Tem dois lugares que a gente sempre tem que pensar, dois espaços que a gente tem que sempre pensar onde a gente quer estar. O espaço em que você domina e o espaço que você é uma anta. Ponto. E você tem que escolher onde que você vai estar em cada momento. Uhum. Você não pode estar o tempo todo no espaço que você é uma anta. Cara, não dá, cara. Você cansa. Uhum. Você fica o tempo todo ali, pá, você desenvolve ansiedade, você para de dormir. Você tem que ir para o teu espaço de descanso, que é o lugar onde você domina. Ok. Então, eu dominava a pobreza. Eu dominava. Pô, eu sabia como lidar com ela. Eu sabia como jogar aquele jogo ali. Uhum. Minha mãe também sabia. Então, puta, não tinha dinheiro. Cara, a gente fazia tal coisa, ia para um lá e puxava daqui, cortava ali e tal, não sei o quê. E eu dominava. Só que uma dada hora, eu comecei a olhar em volta e eu falei, eu não quero esse lugar nem para mim, nem para minha mãe. Uhum. Por algum motivo, eu acho que por causa lá da minha experiência dos 11 anos de idade, eu começar a vender pulseira, eu sabia que eu conseguiria sair daquele lugar. Eu não sabia como, mas, cara, se eu conseguir, do nada, gerar dinheiro, que é uma coisa que para mim era inexistente, né, porque eu não tinha, eu acho que eu consigo sair desse lugar também. Como? Gerando mais dinheiro. Uhum. E não era tão lógico assim, na época era meio uma nuvem, né? Mas eu sabia que, cara, eu conseguia gerar dinheiro se eu vendesse mais pulseiras e tal. Tava ali no mundo da pulseira ainda. Acho que eu já tava vendo camiseta aí. Só que eu fiquei pensando, cara, como que eu... Não, na verdade eu perguntei pra minha mãe, o que eu tenho que fazer pra... Eu não sei se foi pra vender mais pulseiras, sei lá, pra gente mudar de vida. Foi alguma pergunta nesse sentido. Eu não lembro da pergunta, mas eu lembro da resposta. Você tem que estudar e você tem que trabalhar. Ponto. Acabou. Não é complexo. Você tem que estudar e você tem que trabalhar. Eu falei, beleza, então eu vou estudar e eu vou trabalhar. Eu já estava trabalhando, porque eu estava vendendo pulseira e tal. Uhum. Eu já estava estudando, mas não no nível que me levaria, de fato, além. Eu estava estudando no nível nota 7. Para alguns é muito, mas não para quem está atrás do grid de largada. No colégio, minha mãe conseguiu me colocar no Colégio Marista São José. Tinham 3 pretos no colégio. Eu era um deles. Amigo? 3! Era uma escola de uns 500 alunos. E eu era um deles. E os outros 2 tinham grana. Eu não tinha. Então eu estava num colégio que eu era o único preto pobre. Uhum. Porque preto um dia tinha. Mais 2. Eu era o preto pobre. Tinha os moreninhos. Tinha um moreninho e tal, assim, com cabelo lisinho, assim, não. Cabelo crespo, preto, pobre. Era eu. Ponto. Acabou. E aquilo me transformava numa pessoa que eu não era. Porque o ambiente é muito mais forte do que você. Não interessa se você é um cara forte, se você é um cara bacana. Velho, se você estiver no ambiente errado, o ambiente é muito maior do que você sempre. Você não vence o ambiente. O ambiente te oprime, ou o ambiente te eleva, mas o ambiente é mais forte. E eu sabia que eu não era aquela pessoa. Eu não era a pessoa que eu estava sendo lá, porque eu era tímido, eu era quieto. Eu sempre fui uma pessoa tímida, eu não sou uma pessoa extrovertida, eu sou tímido. Eu aprendi a me extroverter quando eu preciso, mas eu ainda vivo na minha caverna, ainda sou um cara tímido. Mas ali eu era muito tímido, eu era patologicamente tímido. No colégio anterior, mais ainda. Uhum. E aí eu entendi que eu não iria vencer pela minha popularidade, mas eu iria vencer pelos meus estudos. Caraca. Porque ali eu dominava. Aí eu ia para casa... E ó, meu amigo, não tem conversa. E aí eu comecei a estudar. Eu tinha que estudar e trabalhar. Beleza, uma dada hora eu perguntei para minha mãe, qual é a melhor faculdade do país? Eu descobri que existia uma coisa chamada faculdade, né? E aí, cara, qual é a melhor faculdade do país? Ela falou, é o IME. Aí eu fui estudar sobre o IME, descobri que tinha que ser militar, eu não queria ser militar. E daí eu descobri que tinha um ITA. Eu falei, cara, eu vou fazer ITA. Acabou. Melhor faculdade é o IME, o ITA é muito parecido, vou fazer ITA. Eu era o cara nota 8,5 já. Mas naquele colégio eu ir pro ITA, eu tinha que ser o cara nota 14. Não podia ser nem 10. Porque 10 naquele colégio não funcionava. Eu tinha que ser 14. Aí eu fui para um cursinho específico pro ITA. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar nem o colégio, que lá o cursinho era mais caro, mas ela se matou de trabalhar. Eu fiz o primeiro ano, não passei. Uhum. Não passei nem na porta do ITA. Uhum. A prova de matemática, eu não sabia se era matemática ou física.
A segunda coisa, eu estava no meio do segundo ano, devia ser julho, junho, sei lá, e a gente não tinha mais dinheiro para pagar o cursinho. Minha mãe não tinha dinheiro. E eu não sou tonto, eu sabia que a gente não tinha dinheiro. Só que eu ia sair do cursinho então. E eu não ia conseguir estudar sozinho, porque eu estava muito longe ainda. Mas aí eu não ia conseguir passar no ITA. Isso tudo na minha cabeça. Eu estou no intervalo. Quando você tem uma necessidade, você tem que ficar muito atento. Cara, você tem que ter orelhas em todos os lugares, cara. Você tem que ouvir tudo, ver tudo e se perguntar, isso é uma solução para mim? Não, então descarta. Isso é uma solução para mim? Não, então descarta. O tempo todo, você tem que ser assim. Cara, você tem uma necessidade, tudo pode ser uma resposta, mas você tem que olhar para tudo primeiro. E tem que descartar ou aproveitar. No corredor, alguém passou falando assim, porque o fulano tem bolsa, blá, 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 foi embora e passou. Eu até hoje lembro, cara. Eu falei, cara, tem gente que tem bolsa aqui. Como é que eu não pensei nisso? Eu saí, eu tava conversando com o cara, falei, cara, eu tenho que falar com o professor, peraí. E fui embora, e saí. Cheguei, tava no final de uma aula, o seu Sérgio, que era o professor na época, era o diretor na época, estava descendo uma escada, eu cheguei para ele e falei, seu Sérgio, eu tenho que conversar com o senhor. Não tem dinheiro, seu Sérgio. Eu não vou passar esse ano, mas no ano que vem eu vou passar. Eu vou passar nas cabeças, eu vou passar em tudo. O senhor vai botar meu nome no jornal, o senhor vai poder botar o meu nome em todos os lugares. Nervoso, cara, caraca, sem saber o que falar direito. Mas eu vou passar, seu Sérgio, eu vou estudar, mas eu preciso de uma bolsa. Eu não tenho dinheiro, seu Sérgio, eu não tenho dinheiro. Desesperado, nervoso, atropelando as palavras, gaguejando, tremendo. Cara, isso foi muito importante para mim. O seu Sérgio olhou para mim, aqueles 5 segundos que pareceu tipo 2 horas e meia. Tá bom, eu vou te dar a bolsa. Pegou um papel, anotou, passa na fulana e tal, na sala tal e tal. Eu ganhei 1 ano e meio de bolsa de 100%, sabendo que naquele ano eu não ia passar, e eu avisei para ele que eu não ia passar. E eu não passei, porque eu não tinha a mínima condição de passar naquele ano. No ano seguinte, a partir daquele dia, eu estudei todos os dias. Mas talvez a gente fale todos os dias, parece uma metáfora. Não, não é uma metáfora. Eu estudei Natal, eu estudei Ano Novo, eu estudei no mês de janeiro nas férias, eu estudei todos os dias até a hora que eu caía literalmente em cima do livro. Literalmente, que eu caía, desmaiava em cima do livro, de sono, cansado, acabado. Eu acordava cedo, começava a estudar. E, obviamente, eu passei em tudo que eu fiz, né? Tudo. Cheguei no ITA e eu descobri que não era pra mim. Tem uma música do YouTube que fala, eu escalei montanhas, eu nadei rios, eu atravessei rios, só para estar com você, mas eu ainda não encontrei o que eu queria. Depois de tudo isso, depois de 3 anos estudando, eu cheguei lá, eu vi que não era aquilo, mas eu passei mais 3 anos no ITA, porque não dá para desistir, o negócio passou 3 anos, e aí eu vi que não era mesmo, e aí eu saí. Mas o que me mudou no ITA, o que me fez o que eu sou, não foi o ITA em si. Porque eu saí meio que abandonei, chutei o balde e fui embora. O que me fez foi eu ter conseguido a bolsa. E depois ter passado, ter descoberto que eu conseguiria passar. Só que quando eu saí um animal. Eu saí frágil, né? Porque eu estava muito tempo ali querendo sair, mas eu estava bem fragilizado. Mas eu saí mentalmente um animal, cara. Eu falei, cara, eu posso fazer qualquer coisa, cara. Desde que eu persista, tempo suficiente, medido em anos, não medido em semanas nem em meses. Desde que eu faça consistentemente, tempo suficiente, medido em anos. Eu passei 3 anos para passar para o ITA, eu passei 3 anos dentro do ITA, e eu passei 11 anos para descobrir o que eu tinha que fazer na minha vida, vender pulseira. O problema hoje é que as pessoas querem resultados em semanas.